Bom, sejam todos muitíssimo bem-vindos mais uma vez, por aqui Thiago Avelino, CEO e co-fundador da Safety Tech, para mais um episódio da terceira temporada do Safety Cast. Esse podcast que recebe pessoas muito especiais, com uma carreira muito duradoura, uma carreira muito especial, uma carreira de muito sucesso, e para a gente é uma satisfação compartilhar esses insights com vocês. Hoje, não menos especial, muito pelo contrário, muito incrível a presença da Karen Volpato, que está aqui nos prestigiando. Karen, por favor, se apresente para as pessoas e dê um alô. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Sejam bem-vindos à minha vida, porque esse é um espaço onde ela vai estar sob discussão, sobre as experiências que nós já vivemos. Eu estou muito feliz pelo convite e eu espero que faça muito sentido na sua vida que nos assiste. Maravilha. Nós que estamos felizes de te receber aqui, muito obrigado pelo prestígio. E aí, eu vou apresentar um pouquinho da sua carreira para as pessoas que estão assistindo a gente. E aí a Karen aqui nos bastidores, ela me disse o seguinte, olha, a minha mini bio tá muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou resumir. Ela me pediu para fazer uma síntese, tá? E a síntese não vai ficar pequena. Então a Karen, para vocês entenderem, ela é engenheira e executiva, com mais de 23 anos de experiência em saúde e segurança, SSMA, tá? É reconhecida como uma das top 30 influenciadoras LinkedIn da América Latina. Isso a gente não combinou de falar, mas eu achei importante. Eu achei importantíssimo, tá? Com uma trajetória em empresas de diversos ramos de atividade. Desde autopeças, passando por uma das empresas, ou uma das maiores empresas de alimentação do planeta, que é a Cargill, né? E algumas outras empresas de alimentação onde ela foi executiva, tá? É fundadora e CEO do Instituto A Gente Educa, que foi inclusive por intermédio do qual eu a conheci em um evento alguns anos atrás em São Paulo, tá? Ela já formou mais de 5 mil profissionais por meio de treinamentos, imersões e mentorias, atuando também como consultora, conselheira, palestrante. Eu estive em algumas palestras da Karen, aconselho muito, em temas de protagonismo, autorresponsabilidade e liderança humanizada. E para finalizar, eu antecipei que não era pequena a mini bio. Para finalizar, é idealizadora do maior movimento de mulheres protagonistas do Brasil, que chama-se Mulheres EHS. Karen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer imenso ter todos esses títulos, né, que eu falo que são rótulos, mas que me fizeram chegar até aqui. Maravilha. Eu já tive a Bom oportunidade... resumo, Thiago. Acho que eu vou pedir até para minha equipe adequar essa bio depois, com base na sua explicação. Nada melhor que uma pessoa explicando sobre você, né? Muito bem. E eu vou fazer o seguinte, se você me permite depois, eu vou criar a sua mini bio e te mandar. Perfeito. Aí você usa como parâmetro Gosto também. mais, porque é mais fácil a pessoa que te conhece, que já esteve com você em algumas experiências, traduzir quem você é. Como que você enxerga aquela pessoa. Exatamente. Muito bem, gostei, obrigada pelo privilégio. Aliás, fica a dica, né? Fica a dica. Muito bem, de alguém que te Alguém conhece, criar a sua bio. mini bio da perspectiva de alguém que te conhece e te admira. Exatamente. Muito Porque bem. as pessoas vão falar exatamente o que importa. Né? Perfeito, isso é importantíssimo. Bom, vamos lá. Eu só gostaria, Karen, antes da gente começar as perguntas aqui, dizer o seguinte, né, para quem está assistindo. Quando a gente traz um convidado, a nossa ideia é debater, é discutir, é trazer pontos importantes de carreira, vida pessoal e como que tudo isso se converge. Mas principalmente, eu recomendo para você que está assistindo que anote todos os insights que você captar aqui, porque a gente também, na medida que vai dialogando, a gente também desenvolve, ouve, capta e leva e carrega muitos insights. Então, eu recomendo que você também faça isso. Anote esses insights que são importantes para você e tenha a disciplina de olhar para isso e tentar entender como que isso pode ser um agente de transformação na sua vida, um agente educa. Vamos lá para a primeira pergunta. Karen, como ponto de partida, né, seria incrível ouvir de você, né, em que momento, né, a sua carreira de executiva convergiu com a de líder, conselheira e orientadora de carreira feminina. Perfeito, Thiago. Primeiro, parabéns pelo roteiro elaborado, né? Eu tentei entender, eu falei, hoje eu participo de vários podcasts e a minha preocupação é sempre não ser repetitiva. Então, a primeira coisa que eu acho que trago como diferencial é esse, né? Você sugerir como uma pílula de conhecimento que a pessoa anote isso aqui, né? Porque a gente está fazendo de forma muito genuína e o maior conhecimento vem das experiências que você vive e isso é uma experiência que você está fornecendo a todos, né? Perfeito, muito obrigado. Então, nessa carreira de 23 anos, que se somou agora nesse ano de 2025, foi aí que não foi de qualquer jeito, né? Então, quando a gente fala assim, como que convergiu para eu ser hoje uma orientadora de carreira, né? Para eu ser conselheira, para eu ser consultora. Então, ao longo desses 23 anos, foram muitas coisas que eu vivi,
né? Muitas dores, muitos desafios, muitos caminhos interrompidos, fluxos desviados, né? Então não foi de qualquer jeito. Foi baseado nessa experiência desses 23 anos. Então eu estou falando que 20 anos foi no CLT e os últimos 3 como empreendedora. Essa experiência, vivendo situações diversas no mundo corporativo, me trouxe exatamente a posição de liderança, né? Então, eu tenho uma formação de engenheiro inicial, mas eu me tornei líder muito jovem, né? Aos 21 anos, eu já liderava equipes mais sêniores, né? De uma senioridade maior que a minha e num volume já significativo. O que isso me trouxe dentro dessa experiência? O ato de liderar, que não é só o cargo, né? É o propósito. Eu entendi nesse tempo todo, e aí olhando para o meu próprio negócio, que a gente é muito além de KPI. Performance é muito mais fácil você tangibilizar, mas você transformar vidas não é tão simples assim. E durante esses 23 anos, o meu maior desafio era fazer a pessoa ser melhor do que ela era, a partir do momento que eu a liderava, né? E graças a Deus, ou graças ao meu próprio esforço e dedicação, eu tenho vários cases dessas pessoas hoje estarem em situações melhores, fruto da minha liderança presente e positiva ali. Então, não foi de qualquer jeito, hoje eu consigo liderar pessoas porque eu vivi as dores muitas vezes que essas pessoas viveram. Eu acredito que cada experiência é individual, então eu não me comparo a ninguém, mas a partir do que eu vivi eu posso ajudar as pessoas. A minha dor, ela semeia na vida das pessoas o antídoto que elas precisam às vezes para performar. Então, muito além da liderança e dos cargos que eu ocupo, independente do contrato que eu estou, eu tentei entender sobre pessoas. E eu vi que quando a gente entende sobre pessoas, a gente já nos coloca no ato de servir, né? Então eu troquei a carreira por contrato, né? Então eu troquei o CLT, o crachá, por um contrato. Hoje eu fecho contratos. Mas eu sempre me coloco na posição de servir, né? De prestadora de serviço. Isso parece ofensivo para alguém que valoriza o cargo. Porque quando a gente olha para o modelo de prestação de serviço, a gente lembra do manutentor que está na nossa casa, a gente lembra do coletor de lixo que vai passar na nossa rua, porque é esse o nome dado para aquela função, para aquele escopo de serviço. Só que é muito além daquilo, né? A pessoa ela não vai lá simplesmente ajustar uma energia elétrica, ela vai lá te prover energia, né? E aí, a partir do momento que a gente olha esse trabalhador não só como uma função, a gente entende que a gente precisa entender como que ele está, a gente precisa prover segurança para ele, ele precisa trabalhar num ambiente seguro e confortável, de dignidade. Não é porque ele está na função de prestador que você não pode favorecer o contexto que ele está inserido. E foi nesse momento que eu comecei a perceber que falta muito isso dentro dos cargos, né? E aí nasce o meu propósito de vida, né? Que é transformar as vidas a partir de tudo que eu já vivi, me colocando na situação de prestação de serviço. É óbvio, Thiago, que muita coisa se aprende nesse percurso, né? Então, não, como que você se torna uma conselheira? Ninguém contrata alguém que não viveu. Perfeito. Então, existe hoje, né? Eu sou super a favor de qualquer curso de certificações, mas é muito além daquele certificado que você vai receber, porque eu vou te dar um exemplo. O cargo de conselheira que eu ocupei, e assim, eu ocupo cadeiras e contratos. Eu não sou eternamente conselheira, eu sou eternamente mãe e esposa. Perfeitamente. Né? Agora, conselheira, eu ocupo um contrato. Então, até as minhas redes sociais mostram os contratos daquele momento. E, para mim, são contratos com data de início e data de final. Você vai aconselhar, você vai dar a sua experiência, você vai falar sobre a sua realidade, sobre como aquela empresa pode solucionar aquela situação num determinado período de tempo. Então, você não está o tempo todo disponível, você está participando num conjunto de decisões baseadas nas suas experiências. Ou seja, eu sou mãe e esposa. Eu estou executiva ou prestadora. E essa foi uma coisa que mudou muito na minha vida, né? Porque a gente se agarra aquilo achando que é nosso e não é. Então, eu fui executiva num cargo de CLT por 20 anos em diferentes negócios. Às vezes, foi uma única situação, me tiraram um cargo porque mudou e depois eu mesmo deixei o cargo, que inclusive foi um dos meus maiores desafios.
Mas eu entendi que independente daquilo que eu estava deixando ou ficando, do contrato que eu estou assinando ou não, eu tenho pessoas do outro lado. Perfeitamente. Hoje eu não Com negocio. expectativas. Exatamente. E com expectativas e com experiências e crenças que são totalmente diferentes das suas. O meu propósito é entender todas as pessoas que eu interajo e, a partir do momento, deixar algo de bom nelas. Seja através de um fornecimento de um serviço, seja através de uma orientação que vai mudar a carreira dela. E por isso que, assim, eu abandonei a minha materialidade de função, né? Porque eu valorizei, eu fui essa pessoa, né? É muito bom, a gente falou sobre isso antes, né? Por isso que eu falei, Perfeito. é muito bom você se saciar de benefícios que o seu sucesso, e aí eu estou falando de situação financeira, te traz, mas não serão suficientes para o seu bem-estar ali interno. Muita gente vive prazeres da vida porque o financeiro ele proporciona, mas não é feliz. A gente tem vários exemplos, né? Muitos. Então, onde que nesses 20 e poucos anos eu consegui me tornar várias coisas e uma mulher realizada? Quando eu entendi que eu preciso me desapegar de alguns rótulos, né, que me favoreciam sim em condições financeiras. Muito jovem executivo, eu tive muito recurso financeiro que possivelmente a posição me trouxe, né? Mas por outro lado, eu não deixei de me olhar como pessoa. Então, ao mesmo tempo que eu construí uma carreira de sucesso, eu vivi experiências que eu mesma investia. Então, 95% dos cursos que eu fiz dos lugares onde eu sento hoje são financiados por mim. Então, eu invisto para estar nas melhores mesas. Perfeitamente. E, às vezes, essa mesa não vai complementar o conhecimento que eu tenho de 23 anos. Vai me trazer algo que eu já sinto que me falta, né? Perfeito. Recentemente, por exemplo, eu comprei uma imersão de Mulheres de Fé, onde só tinha senhorinha. Aí você fala assim, cara, gente, não é sobre só contratos. É sobre a pessoa te deixar melhor do que você é. Eu não posso dizer que o que você falou agora é uma surpresa para mim, muito pelo contrário, eu espero esse tipo de coisa de você. Eu acho sensacional essas facetas distintas que você tem, de usar de todo o recurso que está disponível, que é possível, para você se transformar não só num profissional, mas numa pessoa melhor. Quem disse que em um lugar onde você vai falar sobre fé com pessoas que supostamente são mais maduras que a gente não tem algo para aprender corporativamente? Exato, e assim, e outra coisa, quando você vai num ambiente onde a fé é o core, as pessoas não estão ali para ver o que você tem. Então, você não precisa falar que você tem 23 anos de experiência. Sensacional. As pessoas querem entender... Onde você mora, o carro que você usa, As as pessoas viagens que você querem fez. entender como é que Deus surgiu na sua vida. E aí o assunto é aquele assunto que você pode chorar, você pode transbordar, você pode... A pessoa vai entender quando você falar assim, de joelhos eu caí, e no abraço eu levantei. É assim que as pessoas entendem. E aí é nessa hora que ninguém tá. E aí, Thiago, nem era o assunto, mas eu gosto dessas coisas, né? Mas Eu assim, também adoro, fique à vontade. a gente tem hoje uma divisão muito grande, né? Quando você se torna uma pessoa bem-sucedida e você vai entender bem sobre isso. E por isso que eu te falo, eu tenho pouquíssimas agendas para encontros como esse. Por que que a gente aceita alguns encontros? Porque não é favorecimento, não é autopromoção. É genuíno. É genuíno. Você quer conversar com a Karen, você já encontrou meios de estar perto de mim sem nada em troca. Você não quer... Ok, existe sim aquela pontinha ali que fala, cara, eu quero estar do lado da Karen porque, pô, ela é parecida comigo. Perfeitamente. Mas hoje as pessoas, elas criam contratos e não alianças, né? E quando a gente fala assim, ó, eu vou te trazer para o meu podcast, eu vou te mandar um contrato, você já parte da desconfiança, da falta de lealdade. Eu me comprometi a estar aqui hoje. E eu vim com o propósito de ser o melhor compromisso do meu dia. Aliás, eu tenho esse e algumas outras agendas, mas eu vim sem você ter que desconfiar se eu ia faltar ou não, valorizando tudo que você está me promovendo. Então eu venho para fazer não o meu básico bem feito, fazer o meu básico melhor ainda. Algumas pessoas, eu vim com o propósito de aliança, né? Que é assim, confie em mim que nós vamos fazer um bom serviço juntos. Esse é o verdadeiro network. Exato. Só que não é o network que as pessoas buscam quando você chega num nível de sucesso. Perfeitamente. Então, hoje eu estou numa fase espiritual, Thiago, que a oração não é assim, me traga bons contratos, me tragam boas alianças. Muito bem. Adorei ouvir isso. Porque
é a partir desse momento que os bons contratos surgem. São pessoas que estão do seu lado porque gostam de estar com você e não pelo que você tem a promover, né? Perfeitamente. Então, o sucesso, ele nos torna insaciáveis, financeiramente falando, porque você sempre vai querer mais e ele te traz promoções de vida que você não teria. Ninguém vive sem dinheiro hoje, infelizmente, né? Perfeito. Pobreza tá aí para falar, né? As pessoas morrem por fome, as pessoas têm pouco acesso à saúde. Então, o dinheiro, ele te favorece, só que ele não te sacia. Perfeitamente. Por isso que as pessoas são insaciáveis e invencíveis da conquista de bens, porque elas querem cada vez mais. E é um cuidado que nós, como empreendedores, temos que ter, porque a gente busca esse lugar, né? Você não eu, particularmente falando, eu não trabalho hoje com foco no dinheiro. Ele acaba vindo, ele é importante, é essencial para minha continuidade, mas eu não fico assim, cara, quanto que eu posso ganhar? Eu penso assim, quanto eu posso fornecer para crescer e automaticamente ganhar. E às vezes, é o que eu falo muitas vezes, as pessoas confundem sucesso com resultado. Às vezes eu estou no lugar investindo para estar ali. Perfeitamente. Investindo porque, assim, hoje tempo é dinheiro. E eu não vou de qualquer jeito. Então tem maquiagem, tem às vezes logística. Deslocamento, Então, sua tem a logística. logística, tem a família, tem uma rede de apoio paga lá esperando, ajudando. Tem todo o compromisso da sua vida que você muda. Então você investe, mas você não ganha. E as pessoas, elas olham assim, cara, Você não ganha monetariamente. monetariamente, você ganha num propósito que você decide fazer. Quando eu decidi que a liderança, ela era fazer as pessoas serem melhores, isso mudou completamente minha trajetória. Posso trazer dois insights? Um deles, na verdade, não é um insight, é só uma percepção quando você fala sobre sucesso e dinheiro. Nem sempre esses dois andam paralelos necessariamente. Eu sempre digo assim, o meu sócio, na verdade, nós somos primos, amigos, melhores amigos. Nós temos um nível de confiança muito grande um pelo outro. E a gente cresceu a Safety Tech como empresa de tecnologia e hoje a gente fez uma virada de chave depois de 13 anos. A gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. E a gente tem um acordo que a gente sempre discute quando a gente está junto. A gente diz assim, ó, dinheiro é muito importante, mas se o dinheiro ele for acabar com a nossa amizade, porque o pai dele é meu padrinho, eu sou padrinho da filha dele, a gente tem uma relação muito forte como empreendedores, como amigos, mas muito mais como amigos e irmãos. Então eu sempre faço esse acordo com ele, quando eu estou junto com ele. Eu digo assim, se o dinheiro for destruir qualquer coisa que a gente construiu pessoalmente, como pessoas, como amigos, como irmãos, eu não quero que a gente faça sucesso. Então, dinheiro e sucesso são duas coisas que andam paralelos, mas nem sempre eles se convergem, ou eles talvez nem sejam coisas muito parecidas. Um outro insight que você trouxe aqui é a respeito de em que momento que a gente tem a sensibilidade de entender que sucesso também é fazer as pessoas terem sucesso e acreditar nisso de forma genuína. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que ter espírito de servir é caridade. Caridade nem sempre é necessariamente você oferecer um bem, né, uma roupa, um alimento, ou qualquer coisa dessa natureza, um dinheiro, um socorro, enfim. Eu acho que a caridade, ela está no se doar. E espírito de servir é se doar. Quando você diz que você tem muitas pessoas que foram mentoradas por você e que hoje conseguem ocupar ou não posições, mas que pelo menos evoluíram, eu vejo nisso um propósito muito grande. Anteriormente, quando a gente estava gravando, a gente estava falando muito sobre propósito aqui. E você não precisa nem me responder qual que é o seu propósito. Hoje eu sei claramente, olhando para você, acompanhando o seu conteúdo, e eu estou lá o tempo inteiro, desde que eu te conheci olhando o teu conteúdo, e eu vejo que você tem um propósito muito grande. E é impossível você não conectar propósito e espírito de servir com espiritualidade e fé. Porque tudo isso é proveniente de um propósito maior. E a gente às vezes se engana, Karen, achando que o propósito é nosso. O propósito nunca é nosso. O propósito sempre é de Deus. Por isso que a gente tem que entender que não existe rápido, devagar, certo ou errado. Cada um tem uma jornada, né? Isso aí, Thiago. E eu vejo você falando disso com muita propriedade. E quando você fala sobre aliança, é isso que me encanta em você. Eu não tenho... Olha, veja bem que interessante. Eu não tenho, inicialmente, as pessoas talvez não saibam, inicialmente, quando eu mandei o convite para Karen, acabou não coincidindo as agendas. Eu não fiquei nem um pouco frustrado ou chateado, porque eu sei que você sempre é genuína comigo. E que em algum momento ia acontecer da gente se encontrar, fosse aqui ou em qualquer lugar. Encontrar com você sempre para mim é uma satisfação. Você é uma verdadeira coach para mim. Eu ouço coisas que eu carrego para mim. E que algumas coisas eu já venho pensando. Então, para mim é uma satisfação ter você aqui. É uma entrega, né, Thiago? Eu fico muito feliz porque, assim, existiu... quando você passa a entender que... Aí eu vou falar de fé, né? E eu gosto muito de pessoas que se conectam a partir desse elo principal, tá? Então, assim, eu falo que tudo que eu vivi na vida é uma isca que Deus encontrou para me dar um propósito.
Porque o que eu faço na vida das pessoas é fazer elas terem fé. E fé não tem nome, não tem grande, pequena, não tem intenso e não intenso. Fé é o que vai te mover. Fé sem ação é idolatria, né? Eu Perfeito. acredito que vai acontecer, mas eu não faço nada. É a famosa história do botezinho, né? Você já ouviu a história do Já bote? muitas Ah, vezes. tô na enchente, eu tenho a fé que Deus vai me salvar, passa o bote, aí o cara fala, vem, entra no meu bote. Aí você fala, não, Deus vai me salvar. Aí o bote passa. Aí você continua se afogando, a água tá subindo. Eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé fervorosa. Uma pessoa joga a boia e você fala, não vou pegar porque é Deus que vai me salvar. Eu acredito que Deus, ele te coloca nos lugares certos, com as pessoas certas, e muitas vezes não é sobre você. Às vezes é sobre o que você precisa entregar para aquela pessoa que te fez um convite. Então, quando você fala, cara, para mim é um prazer às vezes te ouvir, eu me arrepio, por quê? Porque muitas vezes do que eu te falo vem desse lugar. Vem desse lugar de entrega. Então, às vezes, na sua oração lá, você falou, Deus, puta, será que eu dou esse passo? Aí vem a Karen e fala um negócio nada a ver. Então, assim, o que eu quero transbordar o tempo todo é entender onde eu preciso estar para entregar o que precisa ser entregue. E se é a minha experiência de 23 anos que me coloca nesses lugares, que excelente. Agora eu entendo porque foi tão desafiante. Porque nenhum processo é fácil, Nenhum né? processo, ele forja a Ainda hoje é gente. assim. Tem dias, Thiago, que eu acordo chorando muito, que eu só falo assim, porque assim, a minha fé, ela não me traz o reconhecimento. Não é a minha fé que me faz ser reconhecida. A minha fé me traz a direção, Perfeitamente. tá? Então a minha fé, ela é a calmaria que eu preciso para chorar no tempo que eu preciso chorar E para seguir em e frente. para seguir. E E para tomar as falar, decisões Deus. que são E é pertinentes. incrível, e muitas vezes eu não tenho, por causa dessa questão de favorecimento e aliança, né, de contrato e aliança, muitas vezes eu não tenho mais. E uma amiga me procurou esses dias, né, uma conhecida, falou, Karen, tá tão difícil confiar. É verdade, principalmente quando você chega num nível de publicidade, né, onde você já é reconhecida. Hoje eu não busco reconhecimento, eu busco direção. Por isso que eu abro mão de alguns contratos. E tem lugar, Thiago, que eu insisto em estar e é ruim do começo ao fim. Do começo de uma conexão online ao final de uma entrega. Então, por isso que eu falo assim, a liderança, liderar pessoas, transformar vidas, me trouxe a calmaria de que você fazer a pessoa entrar na direção certa é muito melhor do que você fazer ela ser reconhecida. Jesus, numa passagem bíblica dele, ele pergunta ao cego, você quer enxergar? Ele estava pedindo esmola na porta da igreja. Ele era um miserável, ele estava ali, enfim. Eu não sou dona da palavra, mas eu vou te falar meu entendimento sobre ela. Então ele tá lá na entrada, ele tá pedindo esmola, ele quer dinheiro porque ele sabe que ali, né, tem ali ele sabe que ali as pessoas vão dar dinheiro para ele. E aí passa, né, e pergunta, a pessoa pede dinheiro e ele fala, não, você quer realmente sair dessa vida miserável? Então essa foi uma das coisas que Deus nos ensina. Você quer mesmo sair dessa vida? Você quer mesmo ser ajudado? Tem pessoas que me procuram, que pagam o preço que eu cobro e não querem ser Não querem a ajudadas. direção. E não querem ser ajudadas. Elas querem Perfeito. ser reconhecidas. Elas começam a reunião, eu quero cargo. E aí eu pergunto, quando você tiver esse cargo, o que vai mudar na sua vida? Ela não tem uma resposta, porque ela quer o cargo. E aí Jesus pergunta para o cego, você quer enxergar? Ah, eu não enxergo. Me ajuda. Você quer realmente enxergar? Eu ajudo mulheres que às vezes eu tento ajudar mais do que elas merecem. Justamente por querer servir, né? Esse espírito de serventia. Então eu falo, cara, você quer mesmo isso? Olha para mim no fundo do meu olho e fala, porque se você quiser, eu vou ser a pessoa incansável para te ajudar. Mas fé sem ação é idolatria. Perfeitamente. Você ainda assim, tudo na sua vida ainda depende de uma parcela da sua parte. Tudo. Para ficar rico, para viver seus bens, para você ter relacionamento com Deus, para você ter um relacionamento edificante, para você ser mãe, para você ser esposa, tudo ainda assim, ninguém é 100% a ação do outro. Não existe, Thiago. E nem sempre, o nosso desejo, Karen, ele converge com o nosso propósito. Esse é o insight que eu abstraí do que você acabou de falar. Porque às vezes trata-se apenas do desejo de ser alguém, ou ser alguma coisa, ou ser reconhecido.
Mas o propósito nem sempre vem com o desejo de ser alguém ou ser reconhecido. E aí essas coisas, quando elas não se convergem, fica frustrante. Ou talvez essa busca, ela fique interminável e lá na frente, ela seja uma busca por alguma coisa que talvez as pessoas não conheçam. Eu vejo hoje, você sabe como que eu vejo o seu trabalho hoje? Um trabalho fundamental de conselheira, de orientadora, técnica, corporativa, executiva. Mas muito mais de insights. Todas as vezes que eu vejo um material seu, que eu acompanho você, ou que eu estou com você, muito mais de propósito, de fazer as pessoas encontrarem. E vamos ser sensatos, você está numa atmosfera executiva e corporativa, você vive isso. É muito difícil você encontrar pessoas com propósito. É muito difícil. Tanto que a carreira, muitas vezes, frustra as pessoas, por mais aparentemente bem-sucedida ou supostamente bem-sucedida que seja essa carreira. Porque as pessoas talvez não consigam encontrar propósito. Então, acho que o insight que eu extraio, né, abstraio do que você falou hoje é o seguinte: pessoal, nem sempre carreira tem a ver com propósito. Nem sempre ela se converge, né? Eu acho que a gente tem que procurar, me corrija se eu estiver enganado, Karen, o propósito e alinhar o propósito com a carreira e com a nossa vida. Eu acho que aí as coisas começam a fluir melhor. É daí que surgiu o plano, né? Eu falo que assim, a gente tem o propósito, a ordem é essa daqui, né? Propósito, plano, performance, né? Porque assim, quando você já não tem um propósito na escolha que você vai ficar mais difícil, os desafios vão ficar piores e você não vai ver propósito, né? Então, ó, eu, por exemplo, eu escolhi a profissão certa, eu sou feliz como engenheira, né? Eu sempre fui muito bem realizada fazendo o que eu fiz. E eu tive muita sorte porque todas as oportunidades foram na área de engenharia. Então, eu estudei e faço o que eu amo. Esse é o primeiro ponto. E através do que eu amo, eu consigo encontrar mais propósito no que eu me disponho. Porque não é só sobre saúde, segurança e meio ambiente, é sobre pessoas, prevenção e promoção da vida, né? Então, acabou, lá depois de 23 anos, eu acabei entendendo que foi tudo um elo, né, de conexão. Mas assim, quando a gente não tem propósito, você não vai ter um plano claro, você vai mudar ele toda hora, você não vai sobreviver ao processo, porque todo plano tem processo, e você não vai performar. E aí a performance vem, às vezes você vai ser bem sucedido e triste, às vezes você não vai ser bem sucedido e vai continuar triste, é como se fosse aquela matriz, né? Então assim, ó, eu tô feliz e ganho bem para isso. Tem muita gente, você pergunta pro cara que vive da agrícola, numa condição super simples, humilde, se ele é feliz, ele De não quer mais do que coexistência isso. e às vezes O que a gente, conforme a gente vai ganhando, a gente vai sim se materializando de bens e isso vai se acostumando com isso. É óbvio que você que usa iPhone todo dia, ter que usar um celular inferior, você vai sentir o tranco, mas não vai significar que você vai ficar insuficiente. Você pode se comunicar com celulares que não é um iPhone da perfeitamente. mesma forma, só que a gente está acostumado primeiro. Eu tenho um iPhone, esse status me deixa numa posição favorável. Só que não é isso que te sacia, porque se você está falando da comunicação em si, qualquer celular vai te promover isso. Perfeitamente. Então você se sacia de ter um status, e esses status nos faz querer mais. E aí todo mundo, eu acho que é totalmente saudável você querer, é isso que nos mantém em movimento. Eu sou uma pessoa que eu tenho poucos sonhos, mas muitas ambições. Porque as minhas ambições estão dentro desses sonhos. Eu tenho o sonho de viajar em alguns lugares. Mas quando eu me vejo lá, o que de fato acontece que me sacia? Eu estou nesses lugares com a minha família. Perfeito. Eu estou nesses lugares criando memórias com as minhas filhas. Compartilhando com as Eu pessoas que não eu estou amo. nesse lugar para postar uma foto de que eu estou ali. Ou eu estou ali para conhecer culturas, para aprender com aqueles lugares. Então, eu quero estar ali, no final das contas, não tem só uma saciedade financeira, tem uma saciedade de propósito mesmo. Perfeitamente. Para mim, não faz sentido nenhum estar ali sem minha família. Muito bem. Se eu não É, conseguir dividir isso com quem eu amo, Como que você vai comemorar uma conquista sozinho, cara? Para mim não faz muito sentido. Comemorações sempre tem gente, a parte social da vida, né? perfeitamente. Eu não sou uma pessoa de muito amigos, apesar de pública, mas assim, para mim é muito bom olhar e falar para minhas filhas, olha que legal que a gente tá vivendo juntos, né? Muito bom. Cara, vamos riscar a parede. Eu tenho o mesmo prazer, Thiago, que ficar em casa de que sair de casa. É o mesmo prazer. Por quê? Porque é importante a gente estar junto, estar valorizando o amor, o cuidado. É óbvio, quero ter uma casa melhor, mas assim, também não existe casas felizes se a gente não estiver dentro dela assim.
né? Se a gente não Então, estiver feliz dentro existe. delas. A mansão, para mim, é aquela que as pessoas dentro se veem em mansão, né? Então, Perfeito. assim, a mansidão de uma mansão está nas pessoas que moram dentro dela. Maravilhoso. Então, é esse o ponto. Ei, você sabia que a gente vai fazer uma nova temporada só pra gente continuar discutindo isso, né? Eu sabia que não ia dar tempo Eu aqui. acho que a gente precisava falar de assuntos Eu acho Há bom tempo já? eu acho maravilhoso. E essa, pessoal, foi só a primeira pergunta que eu fiz pra ela. Só que a gente prometeu que a gente ia ser genuíno, ia ser legal, ia ser um bate-papo como Parou, né? se a gente estivesse em casa. Mas eu acho maravilhoso porque é daí que surgem os melhores insights. Mas ainda assim eu vou passar pra segunda. Fechado? Vamos lá. Maravilha. Nossa, dessa daqui a gente extraiu bastante insight, viu? Vamos lá. Gostaria de saber se você pode, Karen, compartilhar conosco os principais pontos de inflexão, mudanças relevantes na sua jornada que a trouxeram até aqui nesta tão bem e sucedida carreira. Você deve ter vários, e eu sei de alguns deles, você já compartilhou comigo, mas eu quero que você compartilhe os principais pontos de inflexão, as chaves de mudança na sua carreira. Tiago, assim, ó, a primeira delas, eu vou dividir ela, acho que em 4 pilares, tá? O primeiro deles é a questão técnica, né? Eu acredito que a gente precisa, sim, entender muito do que a gente faz, né? Então, desse lugar de informação vem a segurança, a coragem, né? A disciplina, a determinação. Então, só que por si só não é suficiente. Então, eu entendi que a teoria ela não sustenta um negócio e nem uma pessoa, né? Existem pessoas muito inteligentes que você não consegue nem conversar. Perfeito. Então, o primeiro insight é assim, a teoria não é suficiente, eu preciso aprender sobre pessoas e como que eu posso servir essas pessoas. A gente volta para a primeira conversa, né? Perfeito. A segunda ponta é, assim, e foi uma decisão muito difícil na minha vida, foi abandonar o CLT, né? Porque eu estava no meu momento, vamos falar assim, financeiro auge de carreira, muito nova, né? Eu cheguei em posição de, vamos falar, de diretora aí, que a gente chama de gerente executiva, senior, no mercado com 34 anos. Financeiramente ganhando um dinheiro que com 34 anos possivelmente pouquíssima Pouquíssimas gente pessoas têm ganham. acesso. Tendo já um status no mercado de trabalho bem positivo, né, de escolhas, morando em casas muito boas, né, tendo condição de acessibilidade privilegiada, mas eu entendi que não tinha propósito, Perfeito. né, então uma das decisões mais difíceis na minha vida foi abandonar o CLT, porque é uma zona de conforto, é uma zona muito boa, só que a liderança surgiu desse ponto, né, então assim, quando eu deixo de exercer um crachá, o que eu exerço fora disso, né, quem eu sou. E aí, quando você decide algo desse tamanho, você precisa se autoconhecer, né? Muito. E eu vou te falar uma coisa com muita transparência, assim, a Karen, a gente se conectou já há muito tempo atrás, mas eu sou muito diferente, talvez, da primeira pessoa que você encontrou lá, da Karen. Então, eu tenho várias versões da Karen, né? Eu tinha a Karen executiva, que valorizava crachá, cargo, eu tinha prazer em falar, eu sou executiva de uma multinacional, esse é o carro que a empresa me deu. E aí isso foi se fragilizando ao longo de que eu entendi, quando eu cheguei nesse lugar de experiência financeira boa, eu entendi que era frustrante para mim sentar naquele lugar e não me ver completa. Quem que era a Karen E aí eu percebi fora que eu daquela nunca... cadeira? Exatamente. E aí eu tive que me reconhecer, né? Por isso que eu te falo assim, foi no momento onde o segundo ponto foi abandonar o que eu me tornei e ser quem realmente eu era, né? Porque a gente vai se acostumando e vai se tornando algo, uma persona. Você vira uma persona. E aí eu tive que me reconhecer, me reconstruir e olhar que a Karen, ela é mãe, ela é executiva, ela é empreendedora. Hoje eu sou a mesma pessoa. A questão é como que eu não é nem equilibrar, porque alguns pratos quebram, essa semana quebrou alguns, mas é como que eu consigo ser uma boa pessoa em todos os papéis que hoje eu preciso desempenhar, né? Eu preciso exercer, eu preciso ser direcionado, né? De forma consciente. E então, assim, abandonar, a primeira foi, a teoria não é completa, eu preciso ser uma pessoa melhor. A segunda é, eu não sou vários rótulos, eu sou uma só. E como que a gente conversa. O terceiro dele, e o mais importante, é como que através de tudo que eu vivi eu posso fazer bem para o próximo, servir, né? Então, criar uma estrutura onde eu possa ser essa pessoa inspiracional, mas não porque eu falo, mas porque eu vivo,
né? É muito fácil a gente tem o livre-arbítrio, né? Ele é bíblico também. Você pode escolher como você ser. Então não vem culpar o outro pelas coisas que você não faz. E o último, que é o mais especial, e aí houve a ruptura mesmo, é a questão da fé, né? Que hoje é o que você falou um pouquinho antes, né? É muito, você não vê isso muito em muitas pessoas. E tá tudo bem. Eu não quero educar, né? Eu não tô fazendo letramento dessas pessoas em fé. Mas eu tô dizendo que depois que eu realmente comecei a me relacionar e entender que esse relacionamento me trouxe inúmeros privilégios como ser humano e por isso, por si só, isso abriu várias portas, foi o mais importante. Então, as 4 coisas que de fato fizeram sentido na minha carreira foi quebrar a teoria e começar a ser uma pessoa melhor a partir da teoria, né? Se eu conheço algo, por que não fazer desse algo muito bom para alguém? É, fazer essa parte, né, de liderança e propósito ser a mesma coisa em mim, como pessoa, como ser humano. O terceiro é essa questão de olhar para o próximo como a si mesmo, e o último é a fé, né? Trazer a fé como um ponto principal e único, né? De direção e não reconhecimento. Veja bem que interessante, né? Quando a gente fala sobre fé, é uma expressão que a gente ouve desde sempre, o tempo inteiro, recorrentemente. Mas olha só que interessante, fé é pura e simplesmente você acreditar em uma coisa que não existe. Veja bem o tamanho da força que a gente pode ter ou não quando a gente fala sobre fé. Fé é você pedir e acreditar que uma pessoa vai ser curada. Fé é acreditar que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Fé é acreditar que o mundo pode ser um mundo melhor. Fé é você acreditar que seu filho vai ser uma pessoa de valores. Fé é você pedir proteção. Tudo isso é fé, né? Mas exercitar a fé é muito complexo, exatamente por ser uma coisa que não existe. Não, você não consegue materializar. É uma coisa abstrata. A fé é uma coisa abstrata. E fé tem a ver com autoconhecimento. Você usou a expressão de autoconhecimento. Eu acho que você só consegue tomar decisões mais pautadas com uma direção melhor quando você tem fé. E fé é autoconhecimento. Eu acho que você precisa se conhecer. E fé não tem a ver com religião, muito pelo contrário. Tem a ver com crença. E acreditar em você, e acho que para você acreditar em você, você precisa ter autoconhecimento. Então, tudo que você falou me faz refletir exatamente sobre fé, né? Porque é fé em acreditar que teoria só não é o suficiente, precisa ter prática e que prática também não é o suficiente sozinha. Fé é você ter a coragem, porque isso é uma atitude de muita fé, você ter a coragem de largar uma carreira. Eu vou corrigir, não é largar. Você não largou, você só trocou. Uma carreira extremamente bem sucedida, onde você tinha chegado no auge, né, da tua posição, talvez não no auge, mas em uma posição muito privilegiada, né, financeiramente, monetariamente, profissionalmente falando, e você abriu mão pelo teu propósito, né? Então, fé para mim é tudo o que você acabou de falar, mas é simplesmente acreditar em uma coisa que você não consegue enxergar, não consegue ver. E tem muito mais a ver com você do que qualquer uma outra coisa, porque fé é autoconhecimento. Exato, Fê. É que assim, eu até complemento o que você fala, porque a fé, ela é muito além de uma crença. A fé, ela aflora em você os seus valores, né? Quando você olha uma pessoa de fé, e você coloca várias pessoas de fé, o que que se repete no comportamento delas? Humildade, a questão de autoconhecimento, né? Eu sei reconhecer quando eu erro, eu sei pedir desculpa, Os valores. eu sei me colocar no lugar do outro. Então, a fé, ela traz em você comportamentos, habilidades, que é muito difícil você provar. Como que você prova honestidade? Como que você prova humildade? Como você prova? Humildade é só uma perspectiva. Como Para você mim prova você é, para outras humildade? pessoas não. Então, humildade você prova quando você está diante de uma situação que você precisa ser humilde e você continua sendo. Então, a fé, ela traz valores em cada um que, se ela realmente é uma pessoa de fé, esses valores se repetem numa comunidade de fé, né? Então, eu acredito muito que a fé, ela move, ela te traz uma coragem, ela te traz a confiança no desconhecido, né? Maravilhoso. Então, ela, assim, quem é Deus, né? A maioria das pessoas tiram o S e tiram o D. Aí só sobra o quê? O eu. Então, eu já ouvi de várias pessoas que Deus sou eu. Se eu não fizer nada, não vou lugar nenhum. Não, Deus é o complemento, com D e S mesmo. É a direção e é o suporte. Então, Deus, a palavra Deus, ela é completa para mim, porque é direção no seu eu e suporte se algo der errado. Perfeitamente. Então, Deus é essa palavra completa, mas tem muita gente que tira o S e tira o D e ficou eu. O eu por si só, aí vem valores, né? Aí, de novo, vem valores
que você que você decide ter, né? Então, você decide ser arrogante, você decide ser egoísta, né? Tem várias coisas que você não vai se moldando quando você está sozinha. É Porque como que você molda, né? uma jornada sem fé, ela é uma jornada. Uma jornada com fé é um propósito. Exato, é o que eu falo, a fé sem ação é idolatria. Muito bem. Maravilhoso. Vamos passar para a próxima? Calma aí. Ah, meu Deus, é maravilhoso. Vamos lá. Observo com muito carinho e admiração a influência, ou a confluência, não influência, a confluência, do seu trabalho, sua vida pessoal, sua espiritualidade. Gostaria de saber se você pode compartilhar conosco como tudo isso pode transformar a carreira e a vida das pessoas. Eu acho que a gente já discutiu bastante isso daqui, mas de maneira assim, cirúrgica, a confluência entre trabalho, vida pessoal e espiritualidade, como que ela pode impactar pessoalmente e profissionalmente a vida das pessoas? Tiago, tem uma coisa que eu não sei nem explicar como que eu faço isso, mas eu faço a pessoa acreditar nela mesma. Eu acredito que todo mundo é maior do que se vê. Concordo Tá? com você, em grau, número e Ela, gênero. porque assim, tudo depende do contexto. Você é rico comparado ao quê? Você tem uma condição desfavorável comparado a quê? Então, se você falar assim, cara, e você é rica, eu me considero uma pessoa rica. Comparado ao Elon Musk, eu sou pobre. Perfeito. Então, assim, tudo depende do contexto que você se compara, né? Então, o que eu faço nas pessoas? Primeiro é fazer elas enxergarem que elas são maiores do que elas acreditam. Como que eu faço isso? Primeiro, ouvindo elas. Eu acredito que todo mundo tem um talento individual, que muitas vezes ele foi oculto, né? Ou ele foi retirado ali por alguma crença, por alguma opressão, por alguma situação, né? E sempre tem uma história por trás de cada coisa que nos acontece, né? De cada como sucesso ou de insucesso. Exato, existe, assim, cada dia mais eu estudo pessoas e eu vejo que ela é daquele jeito. Os documentários estão aí de várias histórias de pessoas que matam muito as outras pessoas. Por que que elas chegaram naquele lugar? Sempre tem um contexto que influencia. Então, é muito importante a gente sentar na mesa certa e sair desse lugar de vítima, né? Então, o que te aconteceu? Aí eu acredito muito naquela frase que é pronta, né? O que te aconteceu não define quem você é. E aí, o meu propósito é fazer a pessoa olhar essa sua história, a sua própria história, de uma maneira diferente, para ela humanizar, aí vem emergir. Emergir o quê? Cara, olha o talento que está dentro de você, olha o plano que está dentro de você. O que você quer fazer? Tem pessoas que eu pergunto, que eu faço essa pergunta, e o Mulher está aí para formalizar isso. Cara, o que você quer ser? Não tem resposta. Uma vida sem planos, meu, não vai dar certo. Sabe por que você precisa ter plano na sua vida? Porque quando você conquistar, você vai comemorar o quê se não era um plano? Perfeitamente, fica sem sentido. Eu quero ir para os Estados Unidos, é um plano, mas você não quer ir. Quando você tá lá, pô, que viagem chata, né? Eu nem queria estar aqui. Tipo, qual que é o O sentido? Mickey passou na minha frente, cara, é um homem vestido de boneco. Mas, com plano e propósito, ele é o Você fala, Mickey. cara, olha essa magia. Olha essa magia. Olha isso, até você que não gosta do Mickey, você fala assim, meu, eu vou lá viver a experiência. Você fala, cara, que incrível, porque de fato é um personagem. Só que você tá lá pra ver o boneco ou pra viver a experiência? Então, na nossa vida, a gente precisa querer viver experiências, porque é só vivendo que a gente vai ser grato por elas, né? Então, o meu objetivo é trazer esse ambiente de consciência que a gente perde pelo que nos acontece ou pelo que nós conquistamos. Você perde a sua essência com muita facilidade, ou porque alguém destrói ela, ou porque você deixa ela no sucesso que você conquistou. Que é o que aconteceu comigo, né? Caramba, virei diretora aqui, tô sentada nessa sala aqui com as pessoas. Nossa, olha como esse cara fala, olha como essa mulher age. Nossa, essas pessoas não inspiram nada pra mim. Aí você começa a falar, meu, eu não quero estar nesse lugar. Eu não concordo com isso. Aí você se vê atrás da porta, porque um dia você esteve atrás da porta. Aquele dia que você tá ali decidindo, teve um dia que você estava atrás da porta. Então você fala, olha, era isso que eles falavam quando eu estava atrás da porta. E aí você começa a se frustrar. Mas qual que é a melhor maneira de sair desse lugar? É você humanizar. E entender que a pessoa é do jeito dela, porque é sobre ela, não é sobre você. Perfeito. Você não vai se contaminar, você não vai deixar de ter consciência sobre aquilo. E o que você pode fazer para mudar isso? Então você sai do ambiente de vítima
e começa a protagonizar. Então, meu objetivo é sempre fazer a pessoa tornar-se protagonista da própria história. Porque, Thiago, eu tenho uma história triste, que se a gente contar, você vai chorar. E o que eu fiz com ela? Ela virou uma história feliz. Porque eu agradeço por ter passado por ela. Primeiro, eu sou grata pelo que me aconteceu, eu cheguei até aqui. Eu não posso deixar de agradecer as coisas ruins que aconteceram. Os desvios me colocaram na rota, os nãos me promoveram na função. Não passar numa vaga de uma multinacional como estagiária me fez entrar numa multinacional como executiva, Perfeitamente. né? Depois de 6 anos. Então, assim, o buraco caiu, levantei. Saí machucada? Saí, mas aprendi que aquilo derruba. Os desvios me colocaram na direção certa. Os nãos abriram as portas, era não de Deus. Então aí volta, né? O que mudou muito, muito, mas completamente? Eu deixei de ser uma pessoa religiosa e passei a ser uma pessoa de fé, espiritualizada, Perfeitamente. né? O que eu faria de diferente? Talvez eu teria acreditado mais. Eu gosto muito de um autor que escreveu livros em 1930 e, para mim, eles são muito contemporâneos, que chama-se Napoleão Hill. Muitos Conheço conhecem bastante. diversos livros dele. Ele usa uma expressão que chama-se crença limitante. E a gente tem tantas crenças limitantes, né? Em que momento, eu acho que nós dois, a gente tem uma característica muito interessante, Karen. A gente acredita muito no que a gente é capaz de fazer. E não quer dizer que a gente não tropece, não erre, não perca a direção. Isso acontece o tempo inteiro. E que não desista também. Perfeito. E a gente está errando o tempo inteiro. Ao contrário do que talvez muitos imaginem numa carreira bem-sucedida de muitas pessoas, as pessoas bem-sucedidas, elas erram muito. Inclusive, Michael Jordan fala isso em várias entrevistas dele. Na minha carreira, como um dos maiores astros e mais bem-sucedidos jogadores de basquete do planeta, ele errou mais do que acertou. Então, todo mundo que é bem-sucedido, supostamente bem-sucedido, erra muito. O que a gente não pode ter, que é um insight que eu extraio do que você está falando, é crença limitante, é acreditar que você não pode. Eu tenho comigo uma filosofia muito pessoal que me faz acreditar no seguinte: 100% das pessoas no mundo estão aqui embaixo, nessa camada em que sonham. Todo mundo. Se você falar com qualquer pessoa no mundo, Todo mundo ela tem um sonha. sonho. Todo mundo. Objetivo, aí você diminui o percentual gigantesco. São aquelas pessoas, ó, eu tenho o objetivo de ter uma casa, ser rico, viajar, ter um carro, fazer qualquer coisa. Essa é a camada do objetivo. Aqui você já limita muitas pessoas. A terceira e mais importante é quando você sai do sonho, passa pelo objetivo e vai para o plano. É o plano que te leva aonde você quer. Pouquíssimas pessoas fazem isso. E para mim tem a ver com o que você está falando. Por quê? Quando você tem crença limitante, você não é capaz de acreditar que o seu plano vai dar certo, você não é capaz de chegar em lugar nenhum. Ou se você chega sem propósito. É que o processo ele é muito mais difícil, né? Nossa, demais. Ele de novo, é acreditar no desconhecido. Você pode até ter o plano, e eu acho que sim, a falta do plano te leva a lugares que você não quer ir, talvez, ou não vai levar aonde você quer ir. Mas assim, o plano, ele, mesmo você tendo tudo sob seu controle, ele ainda assim vai ser difícil. Ainda assim vai ser difícil. E é essa a etapa que nos separa de quem tenta e de quem realmente consegue. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu saí do mundo corporativo e decidi abrir mão dos benefícios de ser uma executiva de multinacional, nos primeiros 6 a 12 meses, muitas oportunidades bateram à minha porta para ter um salário equivalente, um pouco maior, que financeiramente eu falava, meu, não posso ouvir. Porque o meu empreendedorismo não estava. Eu levei 18 meses para ter um salário. 18 meses de saldo negativo do que eu ganhava para o que eu estava tentando fazer para recuperar, entendeu? Imagina, e a oportunidade falando assim, ó, volta pro CLT. Eu tive uma oportunidade, eu não vou falar em empresa, mas se a pessoa me assistir, ela vai saber. Eu já tinha declinado na oportunidade nessa empresa, quando eu fui para outra, né, para o meu último cargo de diretor, eu já tinha concorrido, e a empresa voltou a me chamar. Só que o Agente Educa, ele tinha, acho que tinha sido a primeira venda do Agente Educa, naquele mês. E aí eu já tinha passado por várias etapas, já tinha sido uma das finalistas, eu declinei na proposta. Aí ela voltou maior, ela voltou para uma posição de VP, equivalente a VP, da minha área corporativa. Imagina, Thiago, 35 anos VP da posição, meu. Aí eu falava, uma grande corporação. É uma multinacional. Eu falava, nossa, meu Deus, qual foi o primeiro pensamento? Eu vou aceitar essa oportunidade, por quê? Porque lá na frente, porque eu quero construir, isso vai pesar muito. Mais uma história bonita para contar.
E aí eu fui até a etapa final, combinei com a família, eu vou voltar pro CLT, mas o Agente Educa já tinha funcionário, eu já estava com metas, já tinha entregas Tinha um comprometidas. planejamento mínimo. Não, tinha Estava em planejamento execução. e tinha pessoas já empregadas e tinha projetos já em andamento. Mas eu conseguiria conciliar, né? Dando a diretriz, a equipe trabalhava para o empreendedorismo e eu voltava para o CLT. A posição ia requerer muito fora de casa, né? Que era uma posição relevante. Aí, na última entrevista de emprego com aquela pessoa, ela virou... Na última, ela falou assim, olha, você é a pessoa que a gente quer, só que você tem 1 mês para fechar o Agente Educa. Eu falei, olha, essa discussão não está em pauta. Eu não vou fechar uma empresa que está dando certo. Até porque daqui a 1 ano eu posso não querer estar com vocês mais e tudo que eu já estou construindo, daqui a 1 ano vai ter 1 ano a menos de construção. Perfeitamente. Eu acredito que dá para manter. Agora, se para vocês é inegociável, eu não estou disposta a fechar um negócio que tem, inclusive, pessoas empregadas. Vocês estão falando para mim desistir de algo que já é o recurso financeiro de muita gente. Eu já emprego pessoas. A empresa hoje não depende de mim. Ela pode seguir o que está tocando e eu consigo trabalhar para vocês. Não, ou você fecha ou a gente Foram declina. irredutíveis. Irredutíveis. Eu até entendo, tá? Eu entendo. E aí eu não segui. E nessa hora me deu muito medo de ter tomado a decisão errada. Porque para minha carreira, Thiago, seria muito positivo também. Para minha carreira no quê? Aí eu volto e saio da zona de vítima. Carreira do quê, Karen? O que você estava querendo com aquela posição se você estava criando um negócio seu? Perfeitamente. Então, assim, quando a gente tem um plano, vai vir as tentações, vai vir a escassez, que você como empreendedor tem momento de escassez. Muitos. Você fala, Senhor, aí vem a fé, né? Senhor, não me deixa faltar para continuar. Andar por caminhos que ainda não foram construídos. Não me deixa faltar para eu continuar. E seja grato para qualquer nível que chega. E aí a fé te mantém ali, aí você fala, eu vou passar por esse processo, porque é isso que eu tenho que passar. E hoje as pessoas têm facilidade em resolver o si do passado, né? Então todo mundo tem uma ação pro si. O cara faliu, mas se eu não tivesse feito, exato. E assim, muitos dos negócios que dão errado são pelas alianças que não foram feitas e só pelos contratos que foram firmados. Porque assim, Thiago, é muito bonito ver você falando do seu sócio. E eu acho que ele tem que ouvir isso com muito coração. Porque vocês estão dispostos, vocês criaram uma aliança. Muito forte e E verdadeira. quando tem dinheiro envolvido no meio, é muito difícil a aliança se sustentar. Perfeitamente. Porque dinheiro é um negócio que mexe na essência das pessoas. E aí desvia elas dos caminhos que tem que ser. Então, é muito bonito que vocês tenham essa decisão de aliança. Que o relacionamento, o casamento também é uma decisão. Porque quando você decide, vocês decidiram ser honestos um com o outro. Porque o valor, quando eu ouço a história de vocês dois, o relacionamento, eu não ouço uma sociedade, eu ouço vocês decidiram ter como core do negócio de vocês a honestidade. Porque o dinheiro mexe com a honestidade, o dinheiro mexe com a ganância, o dinheiro mexe... É o dinheiro que atrapalha hoje, né? É uma das dores do mundo e também da cura. Mas assim, vocês decidiram ser honestos um com o outro. E me permita uma colocação? A gente, por muito tempo, né, quando a Safety ela vai fazer, ela é uma jovem senhora, né, ela tem 13 anos agora, então dentro de poucos anos, 2 anos, a gente vai fazer 15 anos, a gente costuma dizer que a Safety Tech ela é uma debutante, ela vai debutar, né? Mas uma parte dessa jornada foi uma jornada muito desafiadora, então a gente já tinha recurso, já monetizava, ok. Mas o que me desafiava muito, a mim e ao meu sócio, era: será que nós vamos ser aquela startup que vai virar um unicórnio, que vai captar dinheiro de fundos de investimento, que vai ter um valuation gigantesco, que vai estampar capas de jornais e revistas? A gente ficava se perguntando isso. Mas quando muitos momentos de escassez aconteceram, o que a gente sempre pensava? A gente falava assim, bom, podem acontecer as concorrências, podem acontecer os momentos de escassez, muitas coisas às vezes supostamente podem faltar e desafiar a gente, mas tinha um detalhe que a gente sempre falou um pro outro. Tem a nós dois. A Safety Tech é sobre o Jones e o Thiago. É sempre sobre nós dois, a relação que a gente tem, as skills que a gente tem, mas principalmente essa relação forte que a gente tem e esse sonho que a gente tem de nós dois transformar essa empresa numa empresa de propósito. Recentemente, Karen, a gente estava construindo nosso deck de cultura, porque
Cultura não é uma coisa que você escreve e implementa. Você implementa, você cria a sua Você cultura, vive, na verdade. né? E depois, se você vive, você cria, você vive e depois você escreve ela. Depois você implementa. E quando a gente foi escrever a nossa cultura, que a gente está concluindo agora, a gente vai apresentar na nossa festa de final de ano, eu perguntei para todo mundo da minha equipe numa reunião de planejamento estratégico que a gente faz sempre segunda-feira às 9 da manhã. E aí eu perguntei, qual que é a proposta da Safety Tech? Então todo mundo foi falando 1 milhão de coisas. Não, resolver o problema de segurança do trabalho, implementar a tecnologia, evitar que as pessoas se acidentem ou se machuquem. Tudo. E é exatamente o contrário disso, embora também seja isso. O propósito da Safety Tech é mudar a vida das pessoas, cara, como a gente mudou a nossa. A Safety Tech mudou a minha vida do meu sócio. Então, Ela me deu muitas coisas, mas ela me deu um propósito de vida. E ela tá dando um propósito de vida para as pessoas hoje. Entendeu? Então a minha Thiago, sociedade, minha aliança com o meu sócio é eu essa. vou firmar um exemplo que eu vivi em uma dos meus clientes, que vai fechar a sua fala aí. Eu acho que esse é o maior. Assim, tem que ficar esse ensinamento para as pessoas. Eu não sei se eu te contei, então desculpa se eu sou repetitiva nisso. Fui visitar uma indústria de laranja, né? Um player grande do mercado. Eu sou consultora lá. E aí, numa das visitas, eu fui perguntar para aquele. Faz dosagem de produtos que fazem a prevenção da qualidade da laranja, né? E aí eu perguntei para ele assim, o que que você faz? Eu queria conhecer a atividade dele porque era a base inicial para eu desenvolver a minha. E aí ele falou assim, ele falou, ó, primeiro ele pediu desculpa para falar sobre a função dele, ele ficou com medo de explicar errado o que faz. Então, assim, a zona de segurança psicológica que a gente precisa aflorar ainda, né? Segundo, aí ele falou assim, que vai muito além do que você falou, ele falou assim, Karen, eu sou o principal responsável por garantir a qualidade da laranja. Aí eu falo, e como você faz isso? Aí ele falou assim, ó, se eu doso errado, tinha vários tipos de produtos diferentes. Ele falou, se eu dosar errado, a primeira coisa, não garante a qualidade lá na colheita, e segundo, eu gasto mais para a empresa, os custos vão estourar. Você fala, meu, que visão incrível. E aí você pergunta, o que que a Safety Tech faz para um funcionário? A gente cria tecnologia. Não, é muito além de criar tecnologia. Você leva vida, por isso que libera mais até libera a vida para as pessoas, porque quando a tecnologia ela devolve para a pessoa o tempo, a vida, que nem um jogo mesmo, você ganha as estrelinhas por ter feito sua atividade de segurança, por ter se protegido, você ganha tempo de escuta, né, para questão de EPI, tempo de preservação. Cara, é muito além de que um software, né? Só que o propósito das pessoas, que na verdade as pessoas não têm propósito, elas têm profissão, a profissão das pessoas é fazer o que você está falando. E aí que tá o maior desafio, né? E é muito difícil, Thiago, a gente não vai fazer as pessoas terem propósito. O propósito ele vai nascer na vida das pessoas quando de fato elas perderem o que elas valorizam. Aí vai nascer propósito. Muito Entendeu? bem. Mais uma rica discussão. Muito obrigado. É. Vamos lá, deixa eu passar para uma próxima. Aqui você havia dito que você gostou da pauta que eu trouxe, né? Eu Nossa, também tô sensacional. adorando. Eu tô achando A gente magnífico só não vai aqui. ter tempo pra. Tá incrível, né? Então vamos fazer o seguinte: como a gente não vai ter tempo, eu tenho 3, mas as últimas 2 elas são relativamente simples. Apesar de que nada para Karen Volpato é simples, tá? Então é importante ressaltar. Não, Mas é o são seguinte: simples, mas importantes, né? A pauta inteira é importante. Tem essa você vai adorar falar. Vamos lá, ó. Por falar em mudança, nos fale um pouco sobre o Agente Educa e o Mulheres EHS, que é esse projeto que eu acho magnífico. Esse projeto brilhante, do qual eu sou muito fã. Fala pra gente um pouco aí do. Você pode falar também do Agente Educa. E você acha que pincelou um pouquinho aqui, trouxe um pouquinho dessa mudança de carreira do Agente Educa, mas o Mulheres EHS, eu queria que você falasse mais, porque isso eu acho impactante. Eu vou fazer um nicho, né? Hoje a Karen Volpato ela é dona de 3 marcas e inclusive essa semana a gente recebeu a confirmação do nosso jurídico que as marcas foram oficialmente patenteadas. Muito bem, parabéns. Então hoje o Agente Educa, o Agentes com EHS, né? E o Mulheres são marcas próprias idealizadas por mim inicialmente. Então o Agente Educa ele nasce desse propósito de cuidar de gente. Então por que o nome é Agente Educa? Agentes de transformação, agentes que educam, né? Então, a gente tem um propósito como cultura de que todo cliente que nos permite trocar experiências com eles serão pessoas transformadas, seja através de um vídeo, seja através de um aplicativo, seja através de uma consultoria. Então, a gente entrega muito além de um relatório, a gente entrega uma transformação para aquela dor, para aquela situação que ele vive. Então, a gente fornece dentro do Agente Educa diferentes produtos de tecnologia e mentoria. Tá? Então, hoje eu sou mentora de grandes executivos contratada por grandes empresas. Então, eu sou mentora dentro de uma cultura. Eu desenvolvo líderes, né? Então, eu tenho uma metodologia própria de desenvolvimento humano.
Eu tenho imersões, que eu já vou falar dela, vou morrer nela na conversa, vou acabar nela na conversa, e tenho agora tecnologias e consultorias de diversos segmentos nas áreas que eu trabalhei, tá? Então, hoje a gente tem uma equipe que coordena tudo isso e depende de cada necessidade do cliente, a gente consegue ser personalizado. O Agentes é uma formação de líderes, então eu faço formação de lideranças de alta performance focada no protagonismo. Então eu não acredito que a empresa, para mim não combina, e apesar de eu ter ressignificado isso, a empresa é ruim, a Safety Tech é uma péssima empresa. Se você perguntar para aquele cara que você demitiu, ele vai falar que vocês são péssimos. Perfeito. Só que ele está falando dele mesmo, né? Então eu não acredito, eu acho que toda empresa, todo CNPJ é feito de CPF, e quando você critica algo que você não tentou melhorar, aí o protagonismo falta da sua parte. Perfeito. Então, eu acho que quando a gente está num ambiente, aí nasce o Agente Educa com bastante força, né? Se você está ali, você é o agente de transformação. Você só pode falar que você não conseguiu depois de ter tentado. Então, o meu propósito em tudo é fazer essas pessoas serem esses agentes. Então, por isso que o nome é Agente, e o nosso logo é uma casinha que cuida de gente. Perfeito. Eu cuido primeiro dessas crenças, desses valores, desses gaps, porque tem muita gente achando que é algo que nunca É só foi. técnico Não, ou achando, a primeira até percepção nem é assim, ó, técnico. Você lê um livro, você não resolve um problema com o Não. livro. Desculpa, Thiago. perfeitamente. Se você não lê livro e sai vendendo o que você leu. Perfeito. Ou, assim, existe um processo dentro do conhecimento. Você aprende, você executa, você se torna muito bom porque você executou várias vezes, aí você vai Aí poder... você cria o método que resolve é que o problema. hoje a gente tem mídias que te promovem sem você nunca nem ter tido, né? Essa semana eu conheci uma menina que falou assim, eu fui a primeira executiva mulher da história multinacional no Brasil. Aí eu falei, nossa, será que ela foi a primeira mesmo? Karen, fui jovem, eu fui executiva muito jovem. Eu não acho que eu fui a primeira. Tem meninas que devem ser muito mais inteligentes. Então, assim, mas para quem não conhece, compra. Então, eu acho que, assim, a gente se torna excelente naquilo que a gente faz várias vezes. Perfeitamente. Então, esse é o ponto. E o Mulheres, vamos chegar no Mulheres, né? Então, o Mulheres, ele visa, é um movimento, não é um projeto. A próxima edição é dia 28 de março de 2026. Anotem, Anotem. 28 de março de 2026. Nós É estamos um há menos de sábado. 5 meses, tá? Isso, é um sábado e as vagas estão quase esgotadas, Perfeitamente. tá? Eu não faço tráfego para chegar na mulher que precisa ir, porque Deus faz isso por mim. Quando a gente é liderado pelo maior líder da história, vai chegar nas mulheres que precisam estar lá. Muito bem. Então, se você receber em algum momento alguma campanha do meu Instagram, da minha página, do meu LinkedIn, e você falar, opa, isso aqui me arrepiou, você tem que estar lá. Dá o LinkedIn, qual que é, Karen? Por favor, LinkedIn Karen e o Insta, por Volpato. O meu favor. LinkedIn é Karen Volpato, o meu Instagram também é Karen Volpato, e o Instagram do Mulheres é mulher com EHS no final. Maravilha. A gente vai deixar, tá, pessoal? A gente vai deixar na descrição aqui, Ou no importante. comentário, Mas é sabe? bom ela ter Mas descrito. enfim, o Mulheres, Thiago, ele desperta o protagonismo na mulher. Através do quê? Através do rompimento dessas crenças limitantes, que é o emergir. Por que que é o mulher EHS? Emergir, humanizar e superar. É para todos os tipos de mulheres. A gente não fala nada técnico lá. É engraçado que as mulheres acabam predominantemente sendo da área de EHS, mas elas não têm nada a ver com o EHS. A gente não fala nada de meio ambiente, saúde e segurança. A gente fala sobre protagonismo Eu no só pilar. descobri isso depois, tá? Então, Quando eu eu comecei a acho te que- acompanhar, porque inicialmente pra Eu mim era uma acho que imersão de ainda saúde e é uma segurança. confusão, porque eu sou dessa área, né? Então Perfeitamente. ainda há essa... Mas eu queria deixar bem claro que é para qualquer tipo de mulher, de qualquer tipo de idade. É para aquela que se reconhece como mulher. Karen, você tá sendo um pouco preconceituosa? Não, não tô. Aquela pessoa que se reconhece como mulher pode ir lá. Homens foram e também não se sentiram. É que é um ambiente de troca, é um ambiente seguro para as mulheres falarem muitas vezes de suas dores. E mulher, ela, querendo ou não, ela se cura com mulher, né? Nós viemos de uma mulher, né? A mulher veio de uma mulher. Nós tivemos uma mãe que cuidou. Então, a gente se identifica muito mais. Você não vai confessar problemas masculinos como mulher. A não ser com a sua esposa, né? Que se torna sua melhor amiga como Mas um não só é a corpo. atmosfera mais Não, confortável. você vai falar de mulher com mulher? Perfeito. Né? Então, assim, você vai falar de mulher com homem. Se você, eu falo assim, você pede conselho para aqueles que você mais se identifica, né? E o Mulheres é um ambiente seguro de troca. É um ambiente onde a gente traz o protagonismo dessa mulher através do próprio talento dela. É um ambiente engraçado. Ontem eu recebi um depoimento pelo Instagram. Se você estiver me ouvindo, eu vou deixar claro para você. A pessoa falou assim, Karen,
A gente está na 5ª edição. Passaram por nós mais de 600 mulheres. Um pouco mais de 700 mulheres. O Mulheres ele é um elo de conexão numa experiência edificante, que acontece no dia 28 de março, e depois elas passam pelo processo de mentoria comigo e com outras executivas e com a própria tribo. Tá? Uma vez por mês a gente sempre está junto, discutindo sexualidade, espiritualidade, profissão, carreira, comportamento, comunicação, tem vários temas. Por isso que não é só para mulher de IHS. Tá? E ela se mantém em troca. Mas uma mulher ontem me escreveu e falou assim, faz tempo que eu quero ir, mas as pessoas com quem você anda são muito superiores a mim. Estou com medo de me sentir mal, estou com medo de ser inferior a tudo que você já é. É exatamente o que o Mulheres muda na vida dessa mulher. Ela tá contando para ela que ela é inferior àquele lugar que ela quer estar. E aí, a partir do momento, todo lugar, Thiago, todo convite, todo curso que você vai, tudo que você quer fazer começa no que você conta para você. Perfeitamente. Então hoje, eu sei que você vai para um curso de gente grande, gigantes de gente grande. Se você contar que você já é inferior, porque lá vai ter multimilionários, vai ter caras que só falam acima de 10 milhões de faturamento mês. E quando você faz a sua inscrição, eles já perguntam qual que é o seu E faturamento. tem curso que você não consegue nem fazer se você não tem esse nível de faturamento. Então ele já pergunta. Então você vai estar no meio de peixe grande. Só que se você conta para você que você é o gafanhoto, né? Que é até bíblico de novo isso, né? Ei, para de se enxergar como um gafanhoto na terra de gigantes. Você é gigante. Então essa mulher, ela conta para ela que ela é inferior, ela nem foi. Ela nem sabe que tem pessoas ali que muitas vezes no status de sucesso é inferior a ela. Mas ela já se coloca num ambiente de inferioridade e ela nem tenta ir. E quando ela me escreve falando, eu quero ir faz tempo, de novo eu quero ir, mas eu tô com medo, porque aí vem esse medo. Mas agora você vai. E aí eu Está falei pra ela aqui assim, cara, que você primeiro, precisava ouvir. é aí que você precisa ir. Primeira coisa que você precisa romper para ir no Mulheres é o seu medo. Porque é lá que a gente vai aflorar essa versão de medo, vai tirar o que te traz medo. É lá que você vai se enxergar igual, lá é seguro para isso. Lá a sua história não é mais uma. É a sua história e torna-se nossa, entendeu? Não é mais uma. Então, cada mulher, eu conheço cada mulher que tá lá. Eu conheço, inclusive, comportamento, jeito, eu sei o que elas vão fazer. As que vão, as que estão, eu conheço cada uma delas, Thiago. Que maravilhoso. Então, o Mulheres, ele vai trazer esse talento, né, para ela humanizar o que aconteceu com ela. Então, quando eu falo para ela, esse lugar é para você, eu quero humanizar o que ela contou para ela, o que ela passou já para ela não estar em alguns lugares. E eu quero que ela supere esses medos, né, que é o S do EHS, para que ela continue prosperando na sua vida. Isso é verdadeiramente humanizar. Muito obrigado por dividir com a gente. E aí, para a gente finalizar aqui, eu tenho duas. Essas são relativamente curtas, mas eu acho que elas são muito importantes. E essa eu, particularmente, trouxe porque eu queria muito ouvir de você. Que é o seguinte, se você tivesse uma escolha de voltar 10 anos no tempo, você voltaria e o que você faria diferente ou de diferente ou não na sua carreira? Eu vou responder isso daí até com emocionado, assim, porque quando eu vi que ia ter essa pergunta no roteiro, eu fiquei imaginando a Karen de 10 anos atrás, né? Eu voltaria sim, mas eu voltaria só para uma coisa, não para mudar nada, porque de verdade eu sou muito grata por cada passagem desses 10 anos, mas para abraçar aquela Karen que estava lá com medo, sozinha, com várias dúvidas, com vários comportamentos errados, mas que não tinha ninguém ali para me acolher, para me abraçar. E eu voltaria e falaria para ela assim: o que está te acontecendo é exatamente o processo que você vai ter lá na frente. Eu não posso te contar tudo isso, mas vai ser incrível chegar lá. Muito bem. Então eu não mudaria nada, eu só me abraçaria porque eu não tive esse abraço. E diria, vai, porque E o que diria, você deseja está lá na frente aguardando. open coaching, né? Porque lá na frente, então assim, vá do jeito que você tá indo, aceita o que tá te acontecendo. Muitas vezes eu questionei muito a Deus, de novo, eu era uma pessoa religiosa, eu ia para um ambiente de parede para falar, você não tá me vendo, quando na verdade ele fala assim, ei, garota de pouca fé, eu tô dentro de você te movendo, né?
e eu confiaria mais. O meu livro deu origem a isso, né? Os nãos que fizeram o meu caminho. Cara, eu dei muito errado para chegar até aqui. E se eu puder falar que o não que você está recebendo hoje é o sim do futuro, cara, confia. É a única coisa que eu falaria pra Karen. Para de questionar e confia, menina mal educada, Só sabe? vai. E a minha coragem fazia tentar. Então, assim, foram várias possibilidades que eu tentei ganhar velocidade. Eu falaria pra ela, vem aqui, calma, não precisa ter pressa, as coisas vão acontecer. E essa Karen de 10 anos atrás é exatamente a Karen do hoje. Eu me abraço muito, Thiago. Muitas vezes, eu sou ser humano, eu erro muito. Muitas vezes eu falo, por que comigo não? Cara, eu tô fazendo de tudo um pouco. Eu tô investindo para ter mais resultado. Por que comigo não? Aí eu já esqueço de novo quem eu sou e falo, comigo é assim e eu tenho um Deus que eu tenho que confiar. Aí a fé vai. E aí me leva a crer profundamente que a gente ora, a gente pede, a gente quer transformação, mas a gente não está disposto, né, às vezes, a suportar o processo. Essa é a disciplina que a gente tem que ter. A gente tem que entender que, verdadeiramente, os sonhos de Deus eles são muito maiores do que os nossos sonhos. Mas para isso ele precisa te preparar. E eu vou até te pedir licença para responder essa pergunta também aqui, me colocando nessa posição de ser entrevistado. Se eu pudesse voltar, eu falaria exatamente isso. Assim, você pede tanto, você ora tanto e Deus está te transformando. Porque se eu te entregar tudo que eu desejo para sua vida, hoje você não vai saber gerenciar Não a está vida que eu preparado. tenho reservado para você. É isso aí. Então eu acho que fica aqui esse insight, né? Se você pede tanto, se você deseja tanto, esteja preparado e tenha a complacência com você mesmo, a paciência de entender que ele vai te preparar antes de poder oferecer tudo aquilo que ele planeja para sua vida. Muito obrigado e para a gente poder encerrar, eu queria que você, já que esse conteúdo, uma parte desse conteúdo vai ao ar no Dia das Mulheres, dia 8 de março de 2026, que você deixasse para a gente aqui uma mensagem, não é um conselho, não é um insight, nada disso, uma mensagem, daquelas mensagens autênticas que só você tem, em comemoração ou de orientação, enfim, de aconselhamento, para as mulheres que vão assistir esse conteúdo aqui futuramente. Por favor. Tiago, eu vou reforçar coisas que eu acredito, assim, sabe? A primeira coisa que eu falo para qualquer mulher é que ela precisa ter clareza sobre os pilares dela, como mulher mesmo, né? Então, assim, e definir isso como um valor. Então, eu decidi ser uma esposa. Eu decidi ser mãe, eu decidi dar certo na minha carreira. Essas decisões me fazem o tempo todo ter no mínimo uma organização. A mulher organizada, ela organiza tudo na vida. Então, quais são os seus pilares que você decidiu ter na sua vida? Né? Você decidiu ter um esposo, você decidiu ser casada, você decidiu ser mãe ou decidiu não ser mãe. A sua decisão vai te levar a ter as consequências. O que essa mulher não pode esquecer são duas coisas. Uma vez que ela definiu esses valores, tudo que vai comprometer esses valores, ela não pode fazer. Então ela vai ter que renegociar. Vou te dar um exemplo. Essa semana eu tive uma agenda comprometida, eu me comprometi a fazer uma agenda que eu percebi que ia comprometer e gerar uma consequência ruim em um dos meus valores. Então eu decidi qual prato eu ia quebrar. Eu fiz um planejamento errado, sem fazer da forma correta, que ia comprometer algo muito importante para mim. Nada que fosse ser ruim, não é maldade nem nada, mas ia comprometer algo muito importante e que ia me desconstruir. Aí eu olhei e falei assim, ó, nada que comprometa o que para mim é valor, eu posso assumir no compromisso. E aí é uma falha, aí você precisa reconstruir essa falha. E outra coisa que a mulher precisa ter clareza é assim, não faça nada que você não consiga explicar ou que você vá se arrepender. Nada. Então, eu vou priorizar a minha carreira, por exemplo. Eu priorizei muito a minha carreira, até perceber que se eu não priorizasse outro pilar da minha vida pessoal, eu seria uma bem-sucedida e mal edificadora de lar. Então, assim, não deu. Não deu para equilibrar, eu tive que saber equalizar, né? Para ter o que para mim era um valor. Então, eu sempre quis ser esposa, mãe, executiva, né? Ou empreendedora.
e ser feliz nesses 3 pilares. E isso requer uma energia muito forte. Então, eu precisei me organizar como mulher. Para mim não combina uma mulher ser muito bem-sucedida e ser triste. Não faz sentido. Não faz sentido, sabe? Ela pode não ser mãe, eu abraço essa decisão na vida dela, mas isso não pode ser um arrependimento no futuro. Custe o que custar. No meu caso, custou relacionamento. Eu me relacionei com homens que não queriam ser pai. Isso não era negociável para mim. Perfeito. No momento, era muito bom estar com aquela pessoa me completava, me tratava que nem uma rainha, mas não queria ser pai. Não ia dar certo, Thiago, a longo prazo. Eu tive que abrir mão desse amor que a gente sente para amar o que a gente quer. Então eu abri mão de relacionamentos dos quais eu era apaixonada, eu tava super bem com a pessoa, porque ela não tinha os mesmos sonhos que eu. E aí eu acho que a gente precisa ser egoísta, sabe? Você precisa ter os seus sonhos e os sonhos para viver em conjunto com alguém. Maravilha. Os meus sonhos, claramente definidos, me ajudaram a ser uma pessoa organizada, né, nos pilares que eu me dispus a ter como valor, e a encontrar alguém para sonhar junto comigo. E hoje eu te falo assim, tem coisas que são intrínsecas na minha vida, e apesar de pública eu quase pouco falo sobre isso, mas eu sou uma pessoa que, assim, fiz uma escolha muito assertiva em casar com meu marido. Cara, a gente é um casal perfeito? Não, mas a gente é um casal que decidiu ficar junto. E a única decisão é dar certo. Perfeito. Então, quando a gente decide algo, e a gente decidiu mesmo no fundo do nosso coração, nem eu e nem ele vai fazer nada que vai atrapalhar isso. Eu confio e eu aceito o processo. Se algo acontecer, mas eu deposito essa blindagem, né, essa consciência nas minhas atitudes. Quando eu tenho a possibilidade de quebrar essa decisão, de entender que eu decidi, e é isso que é importante para mim, e se tornou intrínseco, e eu acredito que da parte dele também. Isso faz a gente ser mais leve. Então, para mim é muito importante eu ter paz primeiro no meu lar, para eu edificar qualquer outro lar. Perfeitamente. Uma empresa é um lar. Depende muito do seu emocional, de como você é como pessoa. Eu me acolho com muita facilidade. Então, mulher, se organiza, meu. Organiza seu pensamento, organiza seus sonhos, sabe? Essa mulher, ela precisa viver o que ela acredita. Maravilha. Viver, na essência. Se ela realmente quer um relacionamento saudável, ela é uma pessoa saudável para o relacionamento? Ela está saudável para aquele relacionamento? Ela se cuida para aquele relacionamento? Né? Você fala assim, poxa, não é porque eu trabalho dentro de casa, um exemplo, que eu trabalho em casa, que eu não vou me arrumar para o meu marido. Né? Que eu não vou preparar o café. A gente precisa assumir o papel de mulher. A mulher cuida, a mulher edifica, a mulher organiza. Isso me sobrecarrega. Me sobrecarrega como mulher, mas vai ser assim para sempre. Reclamar não vai mudar essa área. Eu Você nasci pode fazer mulher. é organizar tudo isso. Eu posso fazer, me planejar melhor, trabalhar para ter uma rede de apoio, né? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda a manter a limpeza da casa, me ajuda a cuidar das minhas filhas, mas eu preciso trabalhar para isso. Então, assim, mas se eu parar de trabalhar, eu vou ser completa? Não. Então, quando eu estou organizada internamente aqui dentro, nada me abala, Thiago. O problema é que a mulher que às vezes não prospera, ela não está organizada. E eu recebo inúmeros contextos que mostram exatamente que é esse lugar. E como mulher, eu falo para essa mulher, assim, você está sendo o que você quer que as pessoas sejam com você? Primeiro em você, depois por meio de você. É porque é muito fácil exigir de alguém. Falar, bom, eu gostaria de um casamento perfeito, um homem perfeito, um marido perfeito, mas será que eu sou a pessoa que mereço receber tudo isso? Porque para mim isso é uma grande E o que bênção. eu faço para merecer? O que eu faço para E merecer? assim, a partir do momento, eu até falo assim, né, igual trazendo uma associação para o ambiente de trabalho, eu concordo com as demissões pós-eventos, concordo. Desde que você prove que você, como empresa, fez tudo o que poderia. Perfeitamente. Né? Então, eu concordo que você tem que romper o seu casamento, se não estiver bom, eu concordo, mas você fez tudo o que você poderia ou você está pedindo um conselho para quem nunca fez e só desistiu? Perfeitamente. Muito bem. Então, assim, ó, parede que não tem infiltração não entra nada.
Então, mantenha as suas paredes intrínsecas. E saiba para quem você pede conselho, né? Maravilhoso. Saiba para quem você pede conselho. Eu vejo muitas mulheres tendo insucesso em seus planos porque pedem conselho, firmam contratos e não alianças. Recentemente, para a gente fechar, Thiago, eu encontrei uma família linda, mas totalmente quebrada. Quebrada em relacionamento, não quebrada financeiramente. Desconecta. O marido desconecta da mulher desconecta do marido, a filha vivendo toda essa confusão. E aí eu falei, e aí, como tá a vida? Aí eu falei, ai, meu, saco cheio dele. Eu falei, mas por quê? Ele só reclama. Eu falei, e você? Porque não faz nada. Eu falei, mas não é ele que tem que fazer. Vamos olhar sobre expectativa divina, né? Aí eu falei para a mulher, qual é seu papel dentro de uma casa? Edificar o lar. Então você tem que ter uma paciência diferenciada, você tem que organiza os pilares, né? Eu mudei 7 vezes e eu percebi que mudança impactava muito a minha família. Não eu, que eu adoro mudar, eu adoro caixa, adoro mala, adoro... Mas assim, e para mim tava tudo bem mudar, para minha família não tava. E quando junto numa terapia eu decidi, a terapeuta me falou assim, Karen, primeiro organiza o seu lar, depois a sua vida, a sua carreira, eu percebi que assim, a mudança ela precisava acontecer, só que a agenda da família precisava estar organizada. Perfeitamente. Então, o que eu fazia, Thiago? Essa última minha mudança, eu organizei a minha casa em um dia, eu trabalhei 24 horas. E você pode ter o empregado que for, você precisa saber onde está a roupa, onde está o talher, onde está o copo. Você vai ter a sua parte que a gente começou a falar, né? Perfeito. Então, o que eu faço? Percebendo que mudanças, elas influenciam no comportamento, na dinâmica do meu lar, eu não negocio acomodar a mudança como meta principal quando eu mudo. Perfeito. Então, a gente mudou. Cheguei na sexta, no sábado a casa está extremamente organizada, todo mundo sabe onde está todas as coisas. Já mapeei a academia, meu marido é jiu-jiteiro, ama treinar, já mapeei as academias com ele que ele pode voltar a treinar e a agenda está organizada da família. O impacto da mudança é o mínimo possível para quem não gosta de mudança. Mínimo possível. Eu tô de boa lá, tipo, fazendo novos amigos, saindo de casa, descobrindo onde é supermercado, onde é shopping. Não, o talher, eu mudo de lugar porque eu sou geminiana, eu gosto das coisas toda pessoa muito comunicativa, para mim mudar é muito tranquilo. Nossa, eu conheço pessoas, eu converso. Tudo enfim, novo, né? Muito bem, entendi. Pra muita gente isso é um problema. E minha família é esse lugar. E aí eu falei, pra eu me sentir bem, eu preciso deixar eles bem. Não é negociável isso. Agora, tem muita mulher que toma a decisão sem envolver a família, sem avaliar esse impacto e depois acaba tendo a consequência dele. Essa família, por exemplo, eu falei, cara, não é sobre você, é sobre sua família. E você vai ter que ser o elo dessa reconexão. Você precisa olhar o seu marido como um provedor, não como um servidor. E foi incrível o depoimento dela, que depois de 1 ou 2 meses, aí ela deu um insight, assim, na hora eu resetei ela. Imagina se eu fosse a pessoa que falava, separa mesmo. É isso mesmo, o cara é folgado, né? Não faz nada. Porque as reclamações eram reclamações dinâmicas de uma família normal. Não é um problema de separação. Eu falei, vamos assistir sua família, olha pra eles. Ele é um puta pai. A sua filha é linda, adora o marido. Tem um lar construído. Você é ela é uma executiva de uma multinacional. Eu falei, você é super bem na sua carreira. Você vai deixar... Você consegue criar uma carreira de sucesso e não consegue organizar a sua família? Trata-se só de um alinhamento de expectativa. Cara, foi o reset nela ali, Thiago. Eles estão super bem, super felizes. Foi pequenos ajustes, entendeu? E para arrematar, aí está a importância das pessoas com quem você anda. Que você citou. Você falou isso várias vezes aqui, era só para arrematar. Essa é a importância das pessoas com quem você anda. Você só vai descobrir quem são essas pessoas verdadeiramente. Aí eu não estou falando sobre traição, às vezes é só um conselho. Você vai descobrir as pessoas com quem você realmente anda quando as coisas estiverem frágeis e quando você ouvir o conselho dessa pessoa. Exato. Aí você vai determinar se ela fica na sua vida ou não. Karen, deixa eu te dar as mãos e agradecer pela gentileza de sempre. Obrigado. Você é uma pessoa incrível.
E eu, embora muitas pessoas vão ouvir tudo que você falou aqui, eu sou um grande fã. Então, para mim, foi uma grandíssima mentoria, uma satisfação estar com você. Te Muito desejo obrigado. vida longa para você e sua família, muito sucesso com fé. Vida próspera, Thiago. Amém. Sucesso, viu? Obrigado, Comer café. viu? Obrigado Maravilha. a todos. Obrigado, pessoal, pela gentileza. Espero que tenha sido incrível essa experiência aqui. E, por favor, espero que vocês tenham anotado todos os insights. E, por favor, registrem aqui embaixo se vocês têm algum insight. A gente conecta com a Karen posteriormente. Eu tenho certeza que a partir de agora vocês também vão acompanhar o trabalho incrível que ela faz. Nós somos apenas um interlocutor. Nós temos o privilégio de estar aqui conectando vocês a pessoas incríveis como a Karen, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para todos e sucesso.